Olá, recebam as boas-vindas ao Câmara Rio Debate. Hoje vamos abordar a escalada da violência contra jornalistas no Brasil. Esse pode parecer um tema que diz respeito apenas a nós profissionais, mas não. Uma vez que a imprensa sofre ataques, a democracia é comprometida. Para demonstrar a gravidade disso e como isso afeta toda a sociedade, nós convidamos o João Paulo Sacconi, jornalista, autor do livro Vocês da Imprensa, Violência contra a Mídia Brasileira pela ótica de um jornalista sob ataque. Seja bem-vindo. Obrigado, Eliane. É um prazer conversar com você e com o público da Rio TV Câmara. E recebemos também a Vera Araújo, repórter investigativa premiada e que enfrenta esse cenário no dia a dia da profissão. Seja bem-vinda, Vera. Obrigada pelo convite, Eliana. Adorei, muito bom estar aqui com vocês. Um prazer. João, você enfocou no livro o período de 2013 a 2023, traz dados da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e também da Federação Nacional dos Jornalistas. A minha primeira pergunta para você é a seguinte: há uma diferença entre quem praticava ataques a jornalistas há 10, 12 anos e a quem pratica agora? E isso fica muito claro quando a gente conversa com as entidades de classe, como essas que você citou, a ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e a FENAGE, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, que foram ouvidas para o livro. Há uma diferença, e a Verinha está aqui junto comigo, a Vera, e acho que é legal da gente estar aqui junto, porque existe uma transição dessa violência de um jornalista que era atacado lá atrás, quando eu estava cobrindo as pautas locais, aquelas que ele alcançava no raio de visão dele ali da cidade onde ele mora, do estado onde ele vive, e que, quando se deparava com alguma situação de algum personagem ou alguma figura local que não queria ver uma notícia veiculada, se sentia atacado ou ameaçado nesse grau ali, nesse raio de proximidade. Sim. Então, eram figuras da política local, figuras próximas desse ou dessa jornalista. E de 2013 para cá, que é esse recorte do livro, que a gente vê e as entidades de classe dizem para a gente também, é que o jornalista ele passa a ser atacado por figuras mais nacionalizadas, sobretudo o jornalista que está cobrindo política e não as questões locais apenas. Porque o acirramento político do Brasil é nítido, as pessoas acompanham e a política acaba tensionando com o jornalismo em alguns momentos e esse jornalista ou essa jornalista acaba sofrendo ataque dessas figuras que são mais nacionais, que estão na Câmara, no Senado ou eventualmente em outros órgãos federais, enfim, pessoas que têm um alcance maior, uma projeção ainda maior. São diferentes dessas lideranças locais que lá atrás rivalizavam com jornalistas de alguma maneira. E os meios e os tipos de agressões também mudaram, né? Exatamente. Se antes o jornalista ou a jornalista ele era vítima de algum tipo de agressão física ou verbal nas ruas enquanto estava trabalhando, hoje o que ele ou ela enfrenta é a agressão das redes sociais. Metade dessas agressões no livro ali, conforme eu vou contando na pesquisa que eu faço, ela vem das redes sociais e ela acontece online. São casos de vazamento de dados, são casos de destruição de reputação por meio das plataformas digitais, invasão de perfis e exposição de informações, alteração de imagens, montagens, vídeos, enfim, conforme as ferramentas elas vão se atualizando, essa violência ela vai se atualizando também. Tentativas de silenciamento, né, também. Está aqui na tela já um percentual que você informa no livro dos jornalistas que já, enfim, consideram ter sofrido algum tipo de violência. Entre os que você ouviu, 85,6%, né? Exatamente. É muita coisa. Na pesquisa que eu faço no livro, eu ouvi 203 jornalistas espalhados pelo Brasil. E quando a gente pergunta, essa é a pergunta definitiva dessa pesquisa, é se essas pessoas já sofreram algum tipo de violência durante a carreira, 85,6% delas responde que sim. E o dado fica ainda mais grave quando a gente pergunta se essas pessoas elas conhecem alguém que sofreu essa violência. E o dado sobe para 98%, Nossa. O que é bastante significativo também. Agora, Vera, o título do livro, né? Você da imprensa, você sente isso muito no dia a dia, né? A forma como as pessoas veem a figura do profissional,
Com certeza. Esse Você da Imprensa, aliás, o título é super, né? Obrigado. Parabéns pelo título, João. Obrigado. Porque ele realmente aproxima e mostra a nossa realidade, né? Eu estava ouvindo aqui o João falar, né, porque na época, assim, lá para trás, eu acho que as pessoas lembram daquelas manifestações, principalmente aqui no centro da cidade, e aqui para mim é muito simbólico aqui na Câmara, porque eu tive aqui uma situação muito complexa quando os Black Blocs invadiram a Câmara dos Vereadores. Né? Já tem uns 15 anos por aí, né, João? Mais ou menos. Exatamente. E eu vivi duas situações assim inusitadas, né? Porque primeiro eu, como jornalista, eu fui a única que entrei, um fotógrafo de uma outra emissora, um outro jornal, entrou também. Acho que ele foi era da AP, era o Léo. E aí ficou eu e ele olhando um para o outro, naquela confusão danada. E logo em seguida entraram os policiais. E é engraçado porque o jornalismo naquela época a gente tinha que andar sem crachá, porque muitos das pessoas que estavam no movimento viam a imprensa como inimiga, assim, tipo, vocês vão falar que a gente quebrou, mas a gente está falando exatamente o que está acontecendo. Sim, sim. E houve uma invasão na Câmara. Sim. Então, e de repente entraram os policiais militares e eu me vi, aí eles achando que eu era alguém do movimento, né? Começaram a me empurrar, né? E aí, de uma hora para outra, a pessoa que estava no movimento começou a me proteger. Espera aí, ela é uma senhora, não dá pra fazer isso não. Aí eu virei é uma coisa maluca, né? Porque eu estava ali, o policial me empurrando, né? Como se eu fosse também inimiga. E antes, a pessoa do movimento, você daí da imprensa, tipo, como contra. Então, e de repente a coisa mudou. E quando eu estava lá fora, e também a gente acabou saindo e o policial começou a proteger. Então, é uma coisa, é um misto de emoções e a gente fica ali. Quando é que você daí da imprensa, no caso eu que estava ali, você é bem aceito ou não? Né? Então, e nessa época, as redes sociais não eram assim, tão vibrantes como nos dias atuais, né? Então, a gente cobria e a gente também, de certa forma, vivia um risco muito grande. Foi a época eu tenho crise de sinusite toda hora, era a época das bombas, né? Das bombas, muito gás gás. lacrimogêneo, muito gás, e aquilo a gente ficava respirando aquela coisa toda. E foi a época que nós despertamos, e eu, assim, até no Jornal Globo eu posso falar assim por experiência, que toda hora, quem é que vai para a operação? Lá vai a Vera, era eu e o Gustavo Goulart, um outro colega meu. Essa vivência do dia a dia é que a sociedade, eu acho que não consegue ainda entender, né, para ter uma ideia da dimensão do papel do jornalista. Exatamente. Você falou também da questão do crachá. Hoje em dia, eu acho que você já deve pensar 2 ou 3 vezes se vai usá-lo ou não, né? Exatamente. É uma questão que você traz no livro. E o logotipo do carro, né? Isso aconteceu, a gente já sofria como antes dos movimentos, né? Dos movimentos como esses, né? Do Black Blocs. Antes a gente já sofria para entrar numa comunidade. No passado, você tinha que estar para entrar numa favela, você tinha que ter o logotipo do carro, tá com crachá à mostra. Hoje, você tem que avaliar, será que é bom eu estar com logotipo? Será que é bom eu estar com crachá? Porque, enfim, você tem que avaliar e analisar a questão ali da segurança. O jornalista hoje tem que analisar o tempo todo essa questão da segurança. Eu tenho certeza que o livro do João mostra bem isso, essa coisa de a pessoa ter esse cuidado. E como eu falei, na época dos Black Blocs, a gente tinha realmente que tirar, porque nós sofríamos ameaças, sofríamos agressões físicas, né? Dependendo ainda de quem fosse. Eu me lembro que só 1 ou 2 que passavam as imagens pelas redes sociais que eram respeitadas e a imprensa oficial não era respeitada, era vista como um inimigo. Você daí da imprensa. Pois é. E você, João, quando teve o insight, pensou, isso precisa ser contado, né? Quando você decidiu mergulhar nisso, levantar os dados e redigir o livro? Tem sido engraçado refletir sobre isso, porque existe um episódio
que eu passei, em que eu escrevi uma reportagem, incomodei um grupo político, essa reportagem começou a ser criticada, e eu também, por tabela, e de repente essas críticas elas se transformaram num ataque pessoal, direto, muito ameaçador, não só por parte desse grupo político, mas principalmente dos apoiadores, que estavam ali nas redes sociais, e enfim, fazendo esse movimento. Mas quando eu paro para pensar, eu começo a lembrar que antes disso eu já vivia episódios na carreira como jornalista iniciante que já me sugeriam o quanto as pessoas podem ser hostis aos jornalistas. Me lembrei outro dia de um episódio quando eu cobria Carnaval do Rio, né, para ficar aqui no nosso campo municipal. Eu cobria o Carnaval da Sapucaí e eu escrevi uma reportagem que era uma entrevista de uma pessoa que presidia uma escola de samba. Essa pessoa me deu uma entrevista, não ficou satisfeita com aquilo que eu escrevi, e que era um relato fiel do que ela tinha me dito, e resolveu me proibir de entrar na quadra da escola de samba. Eu tinha 18 ou 19 anos de idade, estava começando a trabalhar. Então, acho que desde aí eu já vinha me deparando um pouco com esse tipo de situação. E aí, anos depois, já no Globo, enfim, na empresa onde eu trabalho hoje, passei por esse episódio que eu narrei no início e notei que eu não estava sozinho. Eu olhei para o lado e vi outros colegas e outras colegas passando por episódios parecidos na imprensa toda, não só na nossa redação, e entendi que esse era um fenômeno a ser estudado. Aí fui para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, onde eu já tinha me graduado, comecei o mestrado e passei a fazer essa pesquisa. Pois é tese, né, de dissertação do seu mestrado. E você já está conseguindo levar isso para o ambiente universitário também, além de divulgar o livro para a sociedade? Tenho. Porque é importante isso, né? Levar a questão para quem em breve vai estar nas ruas. Não, exatamente. Eu acho que como a UFRJ me acolheu e me deu tudo que eu sei, né? Todos os ensinamentos de jornalismo que eu sei da parte teórica vieram dali, alguns práticos também, e depois o mercado de trabalho, mas a universidade teve esse papel. Então, eu me preocupo muito em dar essa devolutiva, né? Em estar junto com a universidade. Então, tenho ido a muitas aulas, eu ministro aulas como professor voluntário da UFRJ, fiz isso ao longo do último semestre e pretendo continuar fazendo no futuro. E sempre que eu posso, eu estou nas universidades conversando com os alunos e também incentivando eles para que não desistam do jornalismo, apesar desse cenário, né? Eu acho que é importante a gente dizer isso. Não é para a gente abandonar a profissão ou entender ela como uma profissão de risco e achar que a gente precisa deixar de fazer aquilo que a gente faz, de procurar notícias, porque é muito difícil, a gente pode sofrer um ataque. Pelo contrário, o que eu quero com o trabalho, e o que eu vejo que os meus colegas também querem quando a gente fala desse assunto, é, na verdade, mostrar para a sociedade que a gente precisa estar protegido para fazer o nosso trabalho, fazer as informações circularem e, assim, garantir uma sociedade mais bem informada e mais bem preparada para as decisões que ela tem que tomar. Tá. Vera, só para falar mais um pouco de você, nos anos 2000, você foi responsável por nomear, né, os grupos paramilitares, trazer o nome de milícias para a imprensa, para a mídia. É uma ação muito arriscada, né? E hoje, mais do que nunca, você diria? Hoje, mais do que nunca. Porque quando eu comecei a fazer o trabalho, ninguém sabia até que ponto eles agiam, o que eles faziam exatamente. Quando a informação chegou para mim, até de forma, por uma outra matéria que eu tinha feito, porque as coisas sempre surgem por aí, né? Uma pessoa eu fiz uma matéria no ano anterior, aí a pessoa, olha, eu queria te falar isso, você lembra aquilo que eu estava fazendo aqui? Ó, tem uns caras aí fazendo de uma forma diferente. Foi um policial que me passou a informação, um policial militar, e disse, olha, só que eles estão fazendo diferente, eles estão tomando conta das favelas do Rio, mas eles não são como eu faço aqui, de mediar uma situação. Eles estão tomando dinheiro, eles estão criando taxas, estão cobrando pelo... Naquela época, gatonete, né? Mas ainda estava começando, era mais o transporte alternativo, pelo gás de cozinha. Aí eu falei, é mesmo isso? Eu vou te dar uns pontos, locais. Aí, como é que eu ia fazer? Aí ele só me deu as dicas. Eu fui nos locais, né, falando, eu queria ver com a historinha, né, a gente como jornalista, né, eu falei que era jornalista, obviamente, e disse, sou jornalista, queria ver o que você está fazendo, que eu soube que você está
tirou os traficantes daqui sem, né, e está ajudando as pessoas a ter uma situação mais tranquila, sem pessoas passeando, andando ostensivamente armadas, né? Então isso, de certa forma, era visto por eles, opa, ela está aqui para fazer a nossa... As pessoas são vaidosas, né? Estão aqui fazer... E eu sou o braço armado do Estado, né? E eu também falei assim, não, você é policial militar, ou você é policial civil, enfim... E aí eles começaram a mostrar por conta própria a favela, né, como se fosse uma coisa positiva, né? Óbvio que eles não gostaram depois quando a matéria foi publicada, né? Enfim, eles tentando esconder, que cobravam, né, pelos serviços, até que eu vi ali na cara. Teve uma situação muito engraçada, uma senhorinha, né, que ele estava tentando mostrar que essa senhorinha, o filho ou o neto, tinha saído do tráfico graças ao trabalho dele. E aí, quando acaba, ela veio correndo, eu não paguei aquela taxa, não. Tipo assim, ela falou outra coisa, mais parecido com taxa, mas a semana que vem eu vou ganhar dinheiro e pago, vou receber meu salário e pago. Aí ali comprovou, obviamente, que era a milícia, estava extorquindo dinheiro dos moradores, né? E era uma coisa totalmente nociva. E aí você vê, né? Eu não imaginava em nenhum momento, né, que ela ia virar isso que virou, né? E na hora de escrever, não tinha como dizer que era um grupo de extermínio, que era Surgiu então o termo. Surgiu o termo milícia. Foi assim. Vamos para o intervalo rapidinho? Câmara Rio Debate volta em instantes. Já voltamos com o Câmara Rio Debate, hoje com jornalistas João Paulo Sacconi e Vera Araújo. Eles falam sobre violência contra a mídia. Nós já falamos dos tipos de agressões cometidas contra jornalistas, da realidade desse trabalho nas ruas. Quero voltar a tocar na questão das redes sociais. Já foi comentada um pouco no primeiro bloco, mas eu queria saber se vocês já deixaram de publicar alguma coisa por conta de retaliações, medo de retaliações nessas redes. Todos os dias, né, Verinha? A gente sempre observa o que a gente vai, né, escrever, né, para ver como é que vai ser o retorno disso, né, em termos de comentários, né? Tenho refletido um pouco sobre isso, conforme vou conversando sobre o livro e sobre os dados com as pessoas, que as redes sociais, elas são usadas com parcimônia por quase todo mundo, né? Eu acho que, claro, a não ser os influenciadores digitais, mas acho que até eles também precisam calcular um pouco do que estão publicando. No caso do jornalista, o que eu percebo, já vi na minha vivência e também em outros colegas, é a ocultação, às vezes, do nome, o que é muito interessante, porque o que o jornalista tem como capital é o nome, né? E muitas vezes existem jornalistas que não usam o nome ou o sobrenome nas redes com medo de serem associados às matérias que escrevem, as fotos, as relações familiares, enfim, e dados da rotina. Então, acho que eu, pelo menos, pouco acompanho Vera nas redes, acho que ela também acaba escondendo ali algumas vezes. Sim, esse é a forma de nos protegermos, né? Proteger nossa família. Porque quem está ali se expondo somos nós. Então, a coisa tem que ser direcionada para a gente, não para a nossa família. Né? Até você vê, eu acabo muito nesse mundo do crime, né? Sim. E aí acabo observando até as máfias. As máfias até, de certa forma, elas respeitam os seus... tudo bem, desde que não tenha envolvimento direto, né, com crime, mas a família é uma coisa muito importante. Então, a família costuma ser protegida. Então, se existe algum problema, as pessoas têm que direcionar para a gente diretamente, né? Já que nós estamos escrevendo a matéria, se tiver alguma coisa em desacordo, mas não chegar, enfim, na família, nos amigos, né? Não tem nada a ver, né? Primeira coisa que eu fiz quando passei por uma onda de ataque nas redes sociais, a maior delas, foi ligar para minha mãe e pedir: mãe, pelo amor de Deus, tira o nosso sobrenome do seu perfil, porque vai chegar em mim, vai chegar em você também. E ela tirou e ela ficou 2 anos com um sobrenome diferente, até que, enfim, as coisas se acalmarem um pouco e ela poder voltar a usar o sobrenome. Mas é um valor de família mesmo, né? Assim, a gente tem orgulho do nosso sobrenome, mas por um tempo não pudemos usar porque ficávamos muito expostos. Por questão de segurança pessoal. Por questão de segurança, a gente tem que fazer muita coisa. Como eu falei do logotipo, né? Tirar, não usar o crachá, não se expor tanto nas redes sociais. Isso tudo são medidas que nós tomamos como jornalistas para preservar todo mundo, inclusive a empresa que a gente trabalha também. Que acaba sendo um contrassenso, né? Para amarrar essa ideia, porque, na verdade, o jornalismo ele tem que estar nas redes sociais para ser lido, né? A gente tem que estar lá, é a nossa ferramenta de trabalho também. Ao mesmo tempo, a gente não pode usar ela na totalidade, porque se a gente usar, a gente acaba exposto demais. Pois é, o que significa, então, hoje, liberdade de imprensa, hein?
Nossa, que pergunta, né? Profundo. Profundo. Eu acho que a liberdade de imprensa é a gente ter a liberdade de perguntar, de apurar, de entender, de interpretar e de publicar aquilo que nós, dentro do grau de responsabilidade que o jornalismo exige da gente, aquilo que a gente entende que é relevante para o interesse público da sociedade. Eu acho que quando a gente sofre esse tipo de ataque que a gente está comentando aqui, essa liberdade de imprensa fica muito prejudicada. E aí o jornalista ou a jornalista acaba trazendo para si aquilo que a gente chama de autocensura, que é a ideia da pessoa deixar de escrever sobre algum assunto Sim. ou sobre alguma pauta específica, porque ela imagina que fazendo isso ela vai sofrer uma retaliação. Então eu acho que a liberdade de imprensa, por mais escassa que ela possa ser, se assim for, né, no meio desse contexto todo que a gente está falando, eu acho que a liberdade de imprensa é a gente poder fazer isso tudo sem ter que fazer esse cálculo todo, ter que ter esse plano de risco e pensar tanto. Porque se a gente está pensando tanto só na nossa segurança... porque a liberdade já não está... Não está totalmente, fazendo né? tão presente assim. Tão presente. A gente usa o máximo do que a gente pode ir. Tem um limite, né? Essa liberdade. Eu acho que o que o João falou está certíssimo. Eu acho que ele definiu muito bem. Eu só completaria com isso. Existe um limite e, por conta disso, temos que tomar esses cuidados todos e responsabilidade sempre. E como o nosso nome é o nosso patrimônio, né? Então a gente tenta deixar bem claro que ali a responsabilidade, o nosso... É aquela coisa da credibilidade. A credibilidade do nosso trabalho e quem nos acompanha sabe qual o nome que ele deve confiar. Então, a gente pensa por aí, né? Eu acho que não tem muito o que acrescentar no que o João falou. Vocês têm apoio institucional? Sim. O jornalista, pensando nos colegas em geral? Sim. Eu acho que eu falo um pouco sobre isso no livro e também parando para refletir com o tempo, tenho entendido que o mercado de jornalismo ele tem tentado ao longo dos anos criar protocolos e entender também essa violência, porque é uma coisa nova, né? O livro que eu estou escrevendo, modéstia à parte, entendo que ele abre um assunto, pelo menos no mercado literário, que a gente fala muitas vezes no bastidor, do dia a dia, e que não necessariamente a gente já viu publicado ou exposto, né? Existem artigos científicos, pesquisadores, enfim, mas é um início de um assunto, né? E acho que o mercado vem tentando acompanhar esse fluxo. A gente falou no início que a violência ela se atualiza, né? E o mercado também vem se atualizando junto. Acho que os protocolos de segurança também. Exatamente. Então, acho que as empresas elas vão acompanhando, não sei se no mesmo ritmo da violência e do ódio, mas a gente também não pode cobrar isso das redações, porque, afinal, elas são feitas para construir notícias, né? Não necessariamente para lidar com esse... É uma coisa muito nova, né, João? Exatamente. Eu acho que é por aí também. Eu vejo, por exemplo, fazendo Como eu sou um pouquinho mais velha do que o João, eu faço um paralelo até por conta das milícias que nós acabamos de falar. No início, eu já fui ameaçada pelas milícias, e não foi só uma vez, foram algumas vezes. E a gente lembra também, por exemplo, o Tim Lopes, quando foi assassinado, que foi meu colega de trabalho no Jornal do Brasil, a gente trabalha e depois ele foi para a TV Globo, eu fui para o Jornal Globo. Na época que ele infelizmente, né, foi assassinado no alto do Complexo do Alemão, ali na verdade, do Complexo da Penha, ninguém estava preparado para isso. O jornalista subia uma favela, ele conversava com as pessoas, ele era visto com bons olhos, até porque o jornalista, às vezes, tinha que falar sobre o buraco, sobre o vazamento, sobre o esgoto, sobre o lixo. Então, ele era sempre bem-vindo e o próprio traficante via o jornalista com bons olhos. A gente chegou, naquela época, não me lembro muito bem, na época do Massim VP, mas o outro VP do Dona Marta, em que todo mundo foi chamado ali para fazer, os traficantes chamaram para dar uma coletiva de como seria o Michael Jackson lá, né? A cobertura na visita do Dona Marta. Aí depois, quando veio o caso o assassinato do Tim, tudo assim, que isso? Como é que é isso? Como é que foi? Quer dizer, aquilo ali foi um divisor de águas. E as jornadas de junho que a gente estava falando também inaugura uma outra etapa, né? Que a gente vai falar mais de violência, tem a violência policial, do crime, enfim, mas aí a gente passa a falar da violência que vem do manifestante, do povo, das pessoas na rua e dos equipamentos que precisa usar, né? A máscara de gás lacrimogêneo, o capacete, o colete. Enfim. Nós, jornalistas... teve uma época que
Sim. A gente conseguia trabalhar sem o colete. Exatamente. Aí que eu falo. Aí nessa época do TIM, a gente começou o quê? Vamos adotar alguns critérios. Não vamos entrar na favela de qualquer jeito. Todo mundo tem que saber quem é que está numa comunidade. Aí o que fazer? Usar o colete, o carro à prova de bala também, o carro, né? Blindado. Então, foram adotadas essas... Aí, passou essa etapa, veio a situação dos movimentos de julho. Tivemos que usar o quê? Aí, quando começaram as bombas em cima da gente, como eu falei assim, gente, não dá para enfrentar isso sem nada. Aí eu fiz uma lista, fiz um relatório para minha redação e falei assim, precisamos de máscaras, precisamos de capacetes, precisamos enfim, fiz uma listinha de coisas, principalmente máscara de gás lacrimogênio, né? Porque a gente saía péssimo, dor de cabeça, ficava semanas passando mal, né? Enfim, o jornalista, a gente nunca imaginou um dia enfrentar bomba de gás lacrimogênio, né? E tiro, É né? a tal da guerra, né? A que tal se da criou guerra. na cidade, no meio urbano. João citou o caso quando jogaram no Santiago, né? Eu conto no livro a história dele, é verdade. Exatamente. Santiago Andrade, cinegrafista da Band. Isso, Exatamente. foi assim, atingido com uma bomba. um rojão. Um rojão ali na Exatamente. Central do Brasil, né? Isso. E, assim, eu conheço a filha dele, a Vanessa, Sim. a mãe. Eu fiquei assim, consternada. O Santiago, na semana anterior, ele era uma pessoa tão especial, ele protegia os colegas. E ninguém conseguiu protegê-lo ali, né, naquele momento. E pouco tempo antes, perdemos o Gelson Domingos também. Exatamente, o Gelson Domingos. Uma também. bala no peito durante uma operação policial. O jornalista é para contar histórias. O jornalista tem que voltar vivo. Vivo. Exatamente. Eu falo um pouco sobre isso no livro, de um ponto de vista que é isso, assim, você pode não gostar do que a gente está escrevendo, você pode discordar, achar que um outro ponto de vista seria melhor, mas para a gente estar te contando isso, a gente precisa estar bem, né? E para a sua crítica chegar até mim e fazer alguma diferença no meu trabalho e eu poder melhorar aquilo que eu estou fazendo, eu preciso estar bem, né? Eu preciso estar em sã consciência, estar saudável, estar seguro para poder acolher essa crítica. E também faço uma reflexão que, escrevendo o livro, eu fui pensando que quando a gente lida com outros trabalhos intelectuais, quando a gente está lidando com um filme, uma novela, uma música, um CD, quando a gente vai ao teatro, quando a gente não gosta do que a gente está vendo, a gente não se sente à vontade para ir até a rede social de um ator, de uma atriz, de uma cantora, de um cantor, um escritor, um dramaturgo, enfim, a gente não vai até a rede social dessa pessoa atacá-la, a gente não vai até lá criticá-la, destruir a reputação dela. Na verdade, a gente pode até conversar aqui, enfim, deixar de aplaudir ou não voltar mais naquela peça, não indicar aquele filme, mas a gente respeita. E quando a gente traz para o jornalismo, que aí lida com um elemento de realidade, né, sai da ficção e vem para a realidade, a gente acaba dando como sociedade, né, acaba dando esse passo e atacando essa pessoa. Só que para ela continuar fazendo o que ela faz, para a gente continuar bem informado, essa pessoa tem que se sentir minimamente segura e protegida. Quero agradecer demais a participação de vocês nesse momento de troca, né? O assunto não se esgota, pelo contrário, está aí no dia a dia. Obrigada, João. Obrigada, Vera. Obrigada, Eliane. Até a próxima. Obrigado, Eliane. Até a próxima. Até a próxima. Eu espero que esse programa tenha sido um convite à reflexão e também para a construção de um futuro mais respeitoso. Você de casa pode rever esse conteúdo pelas redes sociais da Câmara e também no YouTube da Rio TV Câmara, além de acompanhar a programação ao vivo no 10.3 da TV aberta. Obrigada, até a próxima.